Nessa sexta-feira nós temos um dia importantíssimo para as empresas de energia. É o leilão de transmissão da ANEEL. Ele tem esperado investimentos de cerca de 16 bilhões, uma quantia bastante grande, e ele chega num momento de capital caro, e isso pode ser uma oportunidade de ouro para as empresas de energia abocanhar leilões interessantes, porque, assim como nós investidores, quem compra é o som dos canhões, tende a ter resultados melhores. Então, custo capital caro com a Selic deixa mais vantajosos para essas empresas. A gente já vai comentar sobre isso, mas nós podemos ter mais leilões ainda nesse ano, mais 2 leilões são esperados para o segundo semestre, 30 bilhões em investimento, porém essa matéria aqui ela está um pouco, vamos dizer assim, não tão correta, está um pouco confuso porque o governo realmente não deixou tão claro. A gente tem aqui realmente este lote, que nós já vamos voltar a falar dele, o lote 1 aqui, que vai acontecer dia 30 de junho, na sexta-feira, né? E nós temos o lote 2, que já está em vias de finalização aí, mas ainda não está concretizadinho como o lote 1 já está, com o edital bonitinho, tudo oficializado aí, né? Então, já está em vias de terminar, e aí tem um ponto interessante. Nós temos aqui um leilão extraordinário de transmissão em 2023 para o escoamento do Norte e Nordeste. Esse leilão, ele previa investimento de 22,6 bilhões, porém, parte dele já foi integralizado lá nesse segundo leilão, tá? Então já foi integralizado neste lote aqui, ó, que é de 19,7, é o leilão 02/2023. Esse lote, esse leilão, ele tem 3 lotes e, por exemplo, esta linha aqui, ó, de linha contínua que eu já tinha comentado para vocês, ela já está aqui, era essa aqui, ó, já está inclusa aqui no lote 2. Então, parece que se tiver realmente um leilão extraordinário, não vai ter aqueles mesmos valores, vai ser menor. Mas, enfim, podemos ter aí, o que importa é que pelo menos 19,7 deveremos ter e talvez um pouco mais nesse leilão extraordinário. O quanto a gente vai descobrir só depois. E hoje, aliás, na sexta-feira, nós temos então os 16 bilhões leiloados nesta região, né? E como eu já havia dito, a área que mais vai ter lotes vai ser aqui em Minas, ou seja, vantagem para quem tem linhas ali. De cara eu já penso na CEMIG, né? Pode ter aqui uma vantagem. Óbvio, todas essas regiões aqui têm linhas, qualquer uma das empresas pode conseguir alguma sinergia. A gente desvantagem porque se você tem linhas próximas, você acaba tendo sinergias e aí você consegue ter mais eficiência neste lote que você vai talvez ganhar aí, né? O objetivo desse leilão de transmissão é escoar a energia renovável no Nordeste. O Brasil está investindo bastante em energia lá. A energia sempre tem uma tendência de crescimento na demanda e com isso precisa crescer a oferta. E onde nós estamos crescendo a oferta é principalmente lá no Nordeste. E aí precisa tirar essa energia de lá. Precisa então das linhas de transmissão, né, onde vai chegar principalmente ao Sudeste, que é onde acaba sendo mais consumido aqui, né, na energia. Então, a maioria dos projetos tem previsão de operar em 2028 a março de 2029. A única exceção é o lote 9, que é uma revitalização aqui numa área de São Paulo. Esse tipo de investimento é um dos melhores que o Brasil pode fazer, porque a energia é super importante. Esse leilão de transmissão, eles possibilitam o Nordeste continuar crescendo e aí trazer energia aqui para o Sudeste. Esse investimento vai trazer um PIB de 0,20 aumentado ao ano até 2030, consequência de todo o trabalho que ele vai dar, e ainda vai ter impactos indiretos também, que é um pouco difícil de estimar, mas é bastante importante. Então, em termos de Brasil, ninguém duvida que é excelente e também excelente para as empresas. Agora vamos falar então das empresas. Então vamos começar falando das empresas que devem participar do leilão de transmissão, começando com as empresas de transmissão, embora a Lupar gere um pouco de energia, né? Essas empresas, as 3, devem participar. O endividamento delas está dentro do ok, embora a Transmissão Paulista esteja numa situação mais confortável que as demais. Essa dívida por EBIT não é bem a correta, o número oficial não deveria ser esse, deveria ser o regulatório, mas enfim, para a gente ter uma noçãozinha aqui, não vou abrir cada relatório da empresa, senão vai tomar muito tempo, mas sim, as empresas estão tranquilas, dão para ela conseguir ganhar leilão de transmissão, porque empresas de transmissão são muito perenes, é que elas conseguem se endividar mais, porém a Transmissão Paulista com certeza ela tem vantagem neste momento.
E agora nós vamos falar das empresas que eu vou chamar de distribuição, mas elas têm várias coisas dentro, como por exemplo, geração de energia, tem até saneamento na Equatorial, aí tem geração, tem outras coisas aqui dentro dessas empresas, né? Mas elas devem participar. Eu ainda adicionaria Energias do Brasil aqui, quem sabe a Copel parece não ter se manifestado para as corretoras, né? Mas enfim. Então essas devem participar. Em termos de dívida por EBIT, a gente pode ver que com certeza a mais complicadinha é a Neoenergia e a Energisa é uma dívida de empresa de transmissão, basicamente, né? Então é um pouco mais apertada para ela, está até um pouco maior ali que a Lupar e a Taesa, enquanto a Equatorial extrapola o limite, né? A dívida está maior ainda, mas é uma empresa de crescimento muito boa, o mercado costuma ser mais permissivo com ela, e aí nós temos a CEMIG numa situação ok, e a melhor situação aqui acaba sendo a da CPFL Energia para leilão de transmissão. Por que é importante de ver essas situações das empresas? As últimas empresas que ganharam leilão de transmissão tendo uma dívida alta, geralmente elas acabam apanhando. A gente viu a Neoenergia apanhando demais na última vez que ela ganhou leilão de transmissão, mas a Neoenergia e a CEMIG, elas têm aqui um olhar bem atento para esse leilão de transmissão, porque elas têm bastante linhas em Minas aqui, né? Principalmente a CEMIG. E agora nós vamos falar das empresas de geração de energia. Devem participar essas três empresas. A Auren estreando no leilão de transmissão. Vamos ver como é que ela se sai. Está com uma situação de dívida até que ela tem dinheiros para receber e tudo mais. Então, assim, dá para ela ganhar sim algum leilão aí. A Engie sempre tem uma dívida ali, não diria no limite, mas uma dívida ali que existe sempre alguma coisinha apertadinha, mas ela leva muito bem isso. A Engie é fantástica. Vocês sabem o quanto eu gosto dela e tem a Eletrobras que volta à vida, né? Ganhou um lotezinho recentemente, né? Depois de anos aí do governo Dilma, que quase matou a empresa, ela saiu das profundezas das trevas, retornou das cinzas a Eletrobras, e agora ela ainda está num momento complexo, saindo do sistema de cotização num momento pior possível, mas faz parte, antes que ela faça isso no pior momento possível do que ficar naquele negócio de cotização que era ruim para ela. Então, de volta às cinzas, sempre aí de olho nos leilões de transmissão. Eu acho que a Engie deve querer abocanhar alguma coisa aí, e a Auren estreando. E falando em termos de condição para os leilões de transmissão, o custo de capital próprio e o custo médio ponderado, VAC, ele tem melhorado, ele está melhor em relação aos últimos 5 leilões anteriores, está em 10,85 o custo de capital próprio, o custo médio ponderado em 7,8. O BBA disse que é o melhor nesses últimos anos por conta do cenário macroeconômico difícil e as taxas de juros altas. A gente pode ver que a Taesa nos mostra aqui realmente esse histórico acontecendo isso. Então, a VAC, olha só, está aqui subindo e agora deu um salto ainda maior neste leilão de agora 2023 e provavelmente aqui nós teremos os deságios também sendo reduzidos porque está muito difícil. Então essa Selic em alturas melhora nesses dois pontos, melhora a VAC e melhora o deságio, diminui o deságio, diminui a concorrência. E aí a empresa é só ela passar por esse período turbulento e aí depois vem período de calmaria e ela fez um ótimo investimento. Essa aqui vai ser a foto que nós vamos ver mais à frente. É por isso que é tão importante elas ficarem atentas agora. Se tiver que segurar dividendo, que segure para não se, de repente, se endividar muito neste momento de taxa de juros alta, e aí, mais para frente, pode se alavancar novamente mais pesado se for necessário. Essa é a estratégia melhor para seguir, na minha opinião, né? E falando agora da questão dos deságios, o mercado ainda, na verdade, espera a competição acirrada, mas o fato é que o leilão é muito maior, tem mais espaço, né, bem maior que os anteriores, e as condições macroeconômicas e o crédito estão duras, né, isso aqui é muito importante. Olha só o comentário aqui. Houve alguns leilões altamente competitivos nos últimos anos e com lances muito agressivos de estreantes no segmento, que elas tiveram dificuldades depois, inclusive se deparam com falta de contratantes EPC. Vamos chamar de terceirizado, só para simplificar, tá? Então vamos supor que a Transição Paulista está lá fazendo uma linha, ela precisa de um ponto específico, uma tecnologia específica, ela contrata aqui o EPC, mas eles também têm empresas menores que acabam usando praticamente só o EPC, porque ela nem tem equipe direito. Enfim, é o pessoal aí que vai ajudar na mão de obra e também na técnica, na qualidade técnica aí, equipamentos e tudo mais, tá? E aí é importante a gente ficar atento a isso, porque um cenário com dificuldade para contratar antes EPC fica menos espaço para players aventureiros, né? Então isso também diminui aqui a concorrência.
E para a gente entender o retorno desses projetos, os possíveis retornos, o pessoal está avaliando aqui uma alavancagem de 70% a um custo IPCA mais 7. Aí eu preciso dizer uma coisa para vocês, um alerta, né? Esse IPCA mais 7 não vai durar para sempre. A Selic está para descer. E por isso que é importante as empresas terem um capital agora, um caixa, que aí elas vão utilizar menos nesse primeiro momento de dívida cara. E olha só que legal, todos os projetos eles têm um cronograma de investimento, de desembolso, né? Não é começa hoje e já desembolsa tudo. Não, ele vai acontecendo. A gente já viu até a própria Transição Paulista explicando isso. Dependendo do projeto, vai sendo bem aos picadinhos mesmo. Então, ela não precisa colocar nas contas esse custo aqui, vai ser bem menor. Mas enfim, eles estão colocando esse custo, estão fazendo aqui outras contas, incentivos fiscais, blá blá blá, etc. E aí eles chegam então a uma TIR interessante de 12,5%, né? Mas como vai ter aí realmente os deságios, a concorrência e tudo mais, cortando, mesmo assim, as empresas ainda conseguem cortar o CAPEX e tal, eles fazem a conta então de um desconto também de 30% para chegar aos níveis de 9% de retorno a mais IPCA, porque são reajustados pelo IPCA os projetos. Então, colocando os custos e tudo nas contas, as corretoras chegaram à conclusão de ter um retorno TIR 9% mais IPCA, porque indiretamente os projetos são reajustados pelo IPCA ano a ano. E considere se tornar membro do canal, você vai ter acesso a dividendos, preço teto, vídeos exclusivos, apenas R$ 7,99, um preço muito abaixo da média de qualquer canal e uma experiência muito maior, 15 anos de bolsa. Um abraço, até o próximo. Valeu!